paz e adore o Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Rei. Pra sempre. Podemos assentar. Vamos nos assentar. Regina, as crianças vão para a salinha. As crianças podem, por favor, subir sem correr. As crianças podem subir para a sala sem correr. Meus irmãos, como eu disse, então nós estamos aqui no Lucas Mendes, microfone para eles aqui. Nós estamos aqui num culto onde nós vamos tentar falar um pouco hoje sobre paz, né? Sobre essa dinâmica de paz. Os princípios que vão ser apresentados são princípios bíblicos, não é? Pode tirar a máscara, todo mundo está vacinado já e está de boa. Então eu quero começar pedindo do Bruno para cá e depois do Júnior para cá. Se apresente, diga quantas vezes você é pai, né? Quantos filhos, se menino, se menina, quanto tempo de casado. Bruno. Boa noite a todos, a graça e a paz. Meu nome é Bruno, eu sou pai de 2 meninos, do Luiz Gustavo e do Bruno Henrique. Eu sou casado há 21 anos. Meu nome é Michael Ferreira Batista. Sou casado com a Marília, todo mundo sabe. Tenho 10 anos. Sou pai de 2 filhos, Davi Ferreira e Alice Ferreira. Bom dia, graça e paz. Graça e paz. Amém. Me chamo Fernandinho, sou casado há 6 anos, pai de um menino, chama Brian, de 2 anos e meio. Bom dia, graças a paz. Meu nome é Jailton, sou casado com a Patrícia há 9 anos,
Sou pai de uma menina linda, maravilhosa que Deus nos concedeu, chamada Sara Beatriz. Graça e paz, bom dia. Meu nome é Rodrigo, sou casado com Elaine. Nós temos 2 filhos, o Simon de 4 anos e a Nicole de 11. Bênçãos e herança do Senhor na nossa vida. E essa é a minha família. Bom dia, queridos. Graça e paz. Meu nome é Geraldo Magela. Sou casado há 20 anos e sou pai de Camila e Stephanie. Amém? Glória a Deus, aí, tá vendo? Nós vamos começar aqui então, já para a gente dar uma aquecida. Nós vamos falar sobre pais. Então hoje nós vamos deixar as mães de fora. No dia das mães nós vamos fazer um com as mães também, para dar oportunidade de falar. E me apresentar, eu sou Vinícius Ravani. Sou pai de Ravani Vinícius, Vitória Ravani e Vinícius Ravani. Casado já há uns 23 anos, né? 24 anos. Muito bem. A primeira pergunta que quero fazer para todos vocês, e queria que vocês respondessem objetivamente para os... Eu ia pedir para fazer isso, acredita? Para os... Põe aqui do lado aqui, Ravana. Para os irmãos na igreja. Eu vou começar agora daqui para lá, de Fernandinho. Eu queria que vocês, em poucas palavras, dissessem a experiência suas com o pai de vocês. A minha experiência com o pai foi péssima. Eu não tenho pai, eu tive um padrasto que não foi legal, né? E o meu pai foi meu avô, um baiano, analfabeto, José Alves, cujo nome a gente conheceu a vida toda como Zé Manga. Veio quase que como escravo da Bahia para São Paulo e parou em Pirapora, e por ali ficou o Vaz da Pau em Pirapora. Então meu pai mesmo que eu conheci foi meu avô, Zé Manga. Eu não tive pai no sentido de nem conheço, não tenho, na minha identidade está não declarado. Então a minha experiência com o pai não foi muito legal não, embora eu tentei, acho que estou tendo êxito em ser um pai do jeito que eu queria que meu pai fosse comigo. Fernando, sua experiência com seu pai? Eu tive um pai que foi presente na minha infância. Porém, com 12 anos de idade, eu saí de casa e fui morar com a minha irmã, porque o meu pai não deixava eu mexer no computador de madrugada, e minha irmã deixava, eu saí de casa e fui. Mas baseado na figura de pai, eu tive um pai que me ensinou muitos princípios, eu devo toda a honra a ele, e uma das coisas que eu fiz na minha infância, na minha adolescência e na minha juventude, foi nunca dar ênfase nos defeitos do meu pai. Por mais que ele não é um pai perfeito, eu procurei visualizar na minha mente uma figura de um pai perfeito e bloquear qualquer informação que trazia de um pai que não fosse bom para mim. Então, com essa pergunta que me faz, a minha mente só guardou informações de um pai bacana, um pai presente, por mais que não me deu tudo aquilo que eu queria, mas hoje eu vou falar assim, me tornei uma pessoa baseada nos princípios que o meu pai me ensinou na minha infância e na minha juventude. Por mais que eu mudei de casa com 12 anos, ainda assim eu tive um pai presente. Muito bom. Michael. Meu pai, a experiência com meu pai é um homem simples, humilde, né? Com pouco estudo, mas que me ensinou muitos valores. Eu aprendo até hoje, uma das coisas, como tratar a minha esposa, porque meu pai é um homem carinhoso, uma pessoa extraordinária. Então, a minha experiência foi excelente. Bruno? Com meu pai também eu tive uma ótima experiência. Meu pai também um homem simples, trabalhador, que buscava levar o sustento para casa. Eu aprendi isso com ele. Meu pai é uma pessoa não muito aberta a abraços, a beijos, mas ele me demonstrava o amor através de várias atitudes que eu tento passar hoje para minha família. Muito bom. Daqui para lá, Magela. Meu pai, assim, com a experiência que eu tive com ele, teve alguns altos e baixos. Mas a melhor coisa que, igual o Fernandinho falou, que a gente tem que ressaltar, é que ele me ensinou princípios da minha vida, princípios para a gente ser as pessoas e os pais que a gente é hoje, né?
através do meu pai, hoje eu aprendi a criar a minha filha de uma maneira mais especial, porque teve um princípio atrás que ele me ensinou, né? Ele teve assim as falhas dele e tudo, igual eu acredito que todos têm, mas ele me ensinou princípios. Bom, Rodrigo. Bem, a minha experiência com meu pai, ela é uma experiência relativamente muito boa, né? Cresci num lar onde meu pai sempre gostou de mexer com bar, né? E cresci nesse tipo de lar. Mas ao final, né, da minha caminhada junto a ele, lógico que ele está vivo, né, irmão? Só que assim, antes de eu casar, né? Sempre teve um bar, sempre teve um boteco e tal. Então eu cresci nesse lar, né? Mas ele, como pessoa, me ensinou muita coisa, né? Eu era muito apegado a ele, né? E acaba que eu só tenho a honrar, a agradecer a vida dele sobre a minha vida, a autoridade que ele tem sobre a minha vida, né? Lógico que há divergências, né, entre pais e filhos, porém, na maior parte das divergências, talvez uma parcela de culpa muito grande, né, é do próprio filho, né? Então, assim, eu hoje não carrego muito essa culpa, né? Reconciliei bastante coisa com ele, graças a Deus, mas a experiência que eu tive com ele me ensinou muito a ser o que eu sou hoje. Mas interessante que muita coisa que acontece em minha vida, eu me pego sendo como ele foi comigo. E eu às vezes criticava isso. Muitas vezes nós temos mais do que nós imaginamos dos pais da gente em nós mesmos, né? Mas assim, a minha experiência com ele foi assim, uma experiência equilibrada, né? Foi uma experiência que eu levo hoje para a minha vida familiar. Amém? Amém. Jailton Júnior. Bom, a minha experiência não é muito diferente da do senhor, não, né? O senhor já sabe. Eu acho que diferente dos outros 5, é totalmente quase igual a do senhor. Meu pai não foi muito presente, né? Minha mãe está ali, me criou sozinho, mas ela me ensinou uma coisa: ele é seu pai. Boa. Defeito ou não, ele é seu pai. E ela me ensinou a honrá-lo, né? Então assim, acaba que os defeitos dele não condiz com a pessoa que ele é, que é meu pai. Independente do que ele fez ou faz, ele sempre vai ser meu pai. Então assim, a minha infância com meu pai, eu posso dizer que, em questão não da pessoa, mas assim de convivência, eu não tive pai, né? Mas em questão da pessoa em si, eu tenho ele sim como pai até hoje. E é tão tal que o Marcelo não deixa eu chamar ele de pai enquanto ele viver. E é legal isso porque o Marcelo falou, querendo ou não, você tem que honrá-lo, né? E é o que a nossa igreja ensina, o que a palavra de Deus ensina: honrar o seu pai, independente do defeito dele. Então, pegando essa fala do Jailton e do negócio, Bruno, pode falar? Uma coisa que eu aprendi nessa minha caminhada com Deus é que a gente deve honrar a autoridade que Deus colocou sobre as nossas vidas. E o pai é uma autoridade. Sim. Seja o defeito que ele tenha, Deus colocou ele com autoridade sobre as nossas vidas. Eu tenho que bater continência. E aí, Bruno, você já começou a comentar, então quero perguntar. Então, para quem está sentado aqui, que tem um pai que não é muito legal, mesmo que o pai não cumpra o papel social que ele deveria cumprir, então eu tenho que honrar ele, tenho que respeitar? Tem. Mesmo que ele faça tudo errado? Mesmo que ele faça tudo errado. Por quê, Bruno? Porque Deus colocou ele como uma autoridade sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Muito bem. Não interrompendo o senhor, eu acho que a maioria que é mais velha, né, Fernandinho deve ser da mesma idade que eu, e uma coisa que eu aprendi é: seu pai falou, abaixa a cabeça. Isso é o respeito que você tem e sabendo reconhecer a autoridade que ele é na sua vida. Então, irmãos, independente do defeito do seu pai, não questiona. Falou, abaixa a cabeça e pronto. Cabeça. Merece uma salva de palmas, gente.
Fernando. Tem uma coisa que acontece isso na minha família. Meu pai tem a cadeira dele e o lugar dele sentar na mesa. E se eu tiver sentado lá, meu pai chegou, eu levanto e a cadeira é do meu pai e o lugar é do meu pai. Então isso assim, é respeito. Às vezes tem família que tem o alto costume de chegar de manhã e falar assim, benção pai. Tem família que não tem esse costume, mas talvez tem esse modo simbólico que representa respeito. Indiferente se ele agradou, se ele xingou, se ele elogiou, é o meu pai. Então, o meu pai é aquele que ele serve primeiro. Se tiver duas carnes, se tiver um pedaço de carne é dele, e se sobrar é eu. Mas chama honrar pai, indiferente da circunstância e de qual a pessoa ele é. Isso reflete na vida da pessoa. Pessoas talvez não se tornam bem-sucedidas na vida, ou talvez travada em alguma área, porque tem um princípio que foi estabelecido na Bíblia, que é honrar pai. Às vezes a pessoa está travada em determinada área, porque esse princípio, ela guarda tantas mágoas, que isso aprisiona ela e faz com que ela não tenha sucesso em alguma área da vida dela. Muito bem. Eu quero, já pulando para outra pergunta aqui, para o Jailton. Eu acho que eu não estou expondo, ele mesmo disse aqui. O Jailton, ele teve uma experiência muito semelhante com a minha, embora dele foi melhor do que a minha, né, em certo sentido. Mas o Jailton tem isso, eu quero perguntar para você em especial. Você que tem o pai vivo, mas que não foi uma pessoa presente, bacana, e acabou afastando-se da sua mãe, e aí Deus enviou o José Marcelo, que a figura de pai que você tem próximo, né? O termo que a gente usa é padrasto, né? Mas vamos usar esse pai do coração aí. E você falou algo interessante, que o Marcelo diz para você, não deixe que você me chame de pai enquanto seu pai viver, porque essa honra é dele, embora o Zé Marcelo é mais pai seu do que o seu pai de sangue. O que você pode falar para a gente que está aqui sobre isso? Porque mesmo que não seja o ideal, isso acontece, né? Aconteceu comigo, embora meu padrasto não foi legal. O que você fala para a gente sobre isso, com liberdade aí? O que você nos ensina sobre isso? Bom, queridos, logo no início, por a minha mãe ser mais velha que ele, a minha família em si não aceitou, né? E o interessante, gente, que ela chegou a me perguntar assim, meu filho, eu conheço, tô com o Marcelo e tal, eu queria saber a sua opinião sobre isso. O que eu falei para a senhora? A senhora ama ele? Ele ama a senhora? Por mim tá beleza. Só peço uma coisa, né? Que ele não maltrata a senhora. Gente, de lá para cá, eu sinceramente, diante de Deus, eu não senti falta de pai. O que eu não recebi na minha infância, vamos colocar de 10 anos, mãe, para baixo, ele me supriu o restante da vida até agora. Então acaba que o pai, nós temos um papel de criar, instruir, corrigir. A palavra fala, se preciso, com a vara ou não, né? E o Marcelo em si, meu pai, né, também, eu tive um privilégio maior que o do senhor, porque foi 3, não foi 2. Eu tenho meu avô também, quer dizer 4, né? Tem um tio que abraçou a minha mãe de uma forma que até hoje eu não sei explicar, não sei reconhecer o que ele fez por mim, em questão de colégio, em questão de não deixar faltar nada. Então assim, eu tive privilégio na minha vida do que o meu pai não fez na minha infância. 4 pessoas me abraçou. E o Marcelo não tem explicação, gente. Então assim, para quem tem padrasto, vale muito também do filho, tá? Da pessoa. Saiba respeitar, porque se ele lhe abraçou, é porque ele lhe ama. E ele pode ser mais pai do que aquele que você teve na infância, não tomando lugar, né? Mas lhe honrando da mesma forma como filho. E é o que o Marcelo tem feito por mim. E dou glória a Deus por isso. E o que ele mais me ensina é
baixa a cabeça para Deus. Baixa a cabeça. Não tem conversa. Você pode me questionar, você pode falar, mas não deixa Deus. Não deixa Deus de forma nenhuma. Você vai cair, você vai levantar. Eu estou aqui para lhe ajudar, né? Mas, gente, não deixa Deus por nada. Amém. Né? E o meu pai, hoje eu posso dizer, o Marcelo, ele tem feito isso de uma forma que dinheiro nenhum no mundo compra, né? É princípio bíblico, né? Então, assim, diferente da história do Senhor, hoje eu sou privilegiado, né? Hoje eu tenho 4 pais, né? Para quem não tinha nenhum, vamos supor, presente, hoje eu tenho 4, né? Glória a Deus. Então, irmãos, honra seu pai, né? Independente do que ele for, do que ele era, do que ele foi com você, honra ele. E eu garanto que, não querendo estender, o pouquinho que ele possa ter sido cruel com você, vamos supor, no sentido de lhe corrigir, de lhe colocar de castigo, valeu a pena. Valeu. Né? Valeu a pena. Michael, e o que fazer, Michael, quando pai e filhos não se entendem? Quem tem que pensar em resolver isso e como resolver? Tem que resolver é o pai, né? E o filho baixar a cabeça. Não tem outra saída não, é essa. O pai manda e o filho obedece. Não tem outra saída. Quer comentar, Fernando? Eu me deparei com uma pergunta para mim mesmo essa semana e responde um pouco sua pergunta, porque muitas das vezes há uma situação de um conflito entre filho e pai, que o pai é orgulhoso e o filho também, existe uma barreira gigante. Mas aqui eu vou falar aqui como quebrar isso, como quebrar essa barreira. Talvez até mesmo você que é pai, ou até mesmo você que é filho, existe essa barreira. Quero que você agora vê na sua mente qual é a idade do seu pai. Vamos supor que seu pai tem aí 50, 60 anos. A faixa etária de idade do povo brasileiro vive somente até 80 anos. Então vamos supor que seu pai tem aí 10 anos de vida só. Aí você vai fazer um reflexo agora, quanto de prazo que você fica perto do seu pai. Que seja 10 minutos por semana, a ligação com seu pai dura o máximo 1 minuto por semana, você vai multiplicar vezes 4, que é 4 semanas no mês. Depois você vai multiplicar vezes 12, que é 12 meses o ano. E depois quantos anos mais ou menos até chegar à faixa etária de 80, que essa é a faixa etária do povo brasileiro. Aí você vai falar assim, eu me restou apenas 2 horas de prazo que eu vou viver com meu pai pelo resto da vida, porque depois que o pai falece, aí entra um sentimento de remorso, falando assim, eu poderia ainda ter ido lá e pedido desculpa. Às vezes o errado é o pai, mas o filho precisa quebrar essa barreira, porque o seu pai talvez não teve a educação que a gente tem hoje na igreja, a educação que nós temos acesso à informação para quebrar esse paradigma, essa barreira que impede os filhos se relacionarem com pais. Não existe família perfeita, existe princípios estabelecidos e praticados para trazer a presença de Deus numa família. Então, quando você reflete essa pergunta, quanto tempo eu ainda vou ficar perto do meu pai? Eu tenho certeza que na hora do almoço, você vai rever os seus conceitos e vai ligar para o seu pai ou vai na casa do seu pai, porque sabe que esse cronômetro começou, o tempo de você ficar perto do seu pai está esgotando. Meu Deus. Alguém quer falar isso aqui também, sobre isso? Não? Então vamos lá. Bruno, deixa eu perguntar para você aqui. Bruno, quais as consequências, ou quais as possíveis consequências, porque não é ciência exata, são humanas e cada um tem pode ser que tudo dê certo e dá errado, pode ser que tudo seja errado e dá certo, né? Mas quais as possíveis consequências de uma desconstrução? Está acontecendo desconstrução da figura paterna, sim ou não? Hoje, tá. Tanto que você não pode nem colocar mais pai, a tentativa de não ter mais essa identificação de pai e mãe mais.
Mas quais as possíveis consequências de uma família, sociedade, sem a figura paterna ou desconstruída essa figura? O que você pensa sobre isso? Vamos pegar a Bíblia, né? Uhum. Desde o início tem aquela figura do homem, a figura paterna, a figura da pessoa forte, do alicerce da família. E para mim, o homem é o quê? O alicerce. É o alicerce. O homem é aquele que primeiramente deve buscar a Deus. Nós, como sacerdotes, constituídos por Deus, o homem é o sacerdote da sua casa. A obrigação do homem é buscar a Deus primeiramente. E a gente vê essas coisas mudando. Na casa, a mulher passa a ter o papel do pai, a tomar as atitudes do pai. Por quê? Porque nós, homens, estamos deixando isso de lado. Nós estamos preocupados com outras coisas e esquecendo o nosso principal papel, que é o quê? Que é o provedor da casa, que é o alicerce da casa, que é o quê? Proteger a nossa família, nossa esposa, os nossos filhos. E muitas vezes os filhos sentem essa falta daquela figura que vai proteger, daquela figura que vai falar o não. A gente está terceirizando, deixando para a escola. Mas a escola não faz isso, isso não é o papel da escola. Não é obrigação da escola. Não é a obrigação da escola, é a obrigação que do homem. O homem é o pai, o homem é aquele que cuida, é o homem aquele que leva para o caminho, que ensina. Teve uma pregação na oficina do casamentos que nós fomos fazer, e lá teve uma pesquisa de que quando o homem procura a Deus, se não me engano, 70% da família vai junto, vai atrás. Quando o homem, porque isso é princípio bíblico, o homem é o cabeça, ele tem que estar sempre à frente. Muito bom. Rodrigo Moura, isso que o Bruno falou, dessa desconstrução e desse papel do homem, o que você diz sobre isso? Bem, hoje nós vemos aí o mundo, né, de uma certa forma, querendo abraçar, né, filhos e de uma outra certa forma os próprios pais. A sociedade quer isso. A sociedade quer desconstruir a família. Família essa que foi constituída por Deus, né? Bruno falou uma coisa e eu acho que nós na caminhada erramos muito, né? No que diz respeito a como pais, né? Tem aqui gente ainda que talvez não seja pai, mas erramos muito nesse conceito e às vezes na questão assim de inverter um pouco a coisa, porque quando a palavra fala ensinai o filho no caminho, significa que você tem que conduzi-los, segurar na mão e tocar em frente. E hoje parece que está sendo ao contrário, né? A gente só mostra o caminho e não quer andar junto com eles, né? Não quer tomar frente, não quer ser exemplo, né? E esse é um cuidado, né, Bruno, que a gente tem que ter como pai, né? Somos falhos, erramos bastante, eu peco muito nesse quesito aí, mas nós como pais temos que tomar muito cuidado, porque o mundo aí fora está querendo abraçar, e se abraçar para depois resgatar, é só misericórdia de Deus, né, pastor? Então, assim, esse é nosso papel como pai, é conduzir no caminho que se deve andar, para que quando ele envelheça, não esquecer, né, do caminho que foi conduzido, não que foi mostrado. Essa é a diferença. Ô Magela, dentro disso que o Rodrigo falou aí, a ausência da figura paterna, ela produz algum problema emocional, psicológico, de afetividade? Ela produz alguma carência, tanto o papel do pai quanto da mãe, essa ausência, vamos falar, esse sentimento de rejeição, porque por mais que você não esteja rejeitando, a mente da criança vai captar que você rejeitou. Isso machuca no futuro, faz a gente ser um adulto ferido ou não? A gente leva isso de boa. Não, pode rejeitar que eu vivo bem depois. Isso não tem como levar isso de boa, né? Por quê? Eu, igual eu falei do meu pai, eu tive meu pai um pouco presente, mas também não tive. Isso deixa sequelas na vida da gente, né? Por isso que hoje eu tento ser um pai presente, como todos nós que é pai tem que ser presente. Eu, como construtor, eu tiro isso através de uma construção que a gente tem que ter base, fundação, né?
A gente tem que, o mestre do alicerce, a gente faz primeiramente os tubulões, depois a gente faz o alicerce. Tem que ser tudo, irmãos, reforçado. Por que reforçado? Porque é base, né? Você tem que ter um pilar para sustentar a sua família. E o pai presente, ele faz com que um filho, quando ele cresça espelhando no seu pai, né? A gente tem que ser um espelho para os filhos da gente. Como a gente vai ser esse espelho? Saber comportar com seu filho, né? A gente tem que saber chegar em casa na hora certa, corrigir o seu filho, igual um dia a gente estava comentando aqui no seminário, saber olhar os sinais, né? Porque o seu filho, ele te dá sinal, né? Eu até hoje, essa noite, a Camila estava fechando a porta, eu fui lá e falei assim: Camila, não fecha a porta do seu quarto. Por quê, pai? Porque eu preciso de levantar de noite e olhar como você está, né? Isso é uma coisa interessante, irmãos, porque você não sabe o que está acontecendo, né? Embora está ali dormindo, todo mundo, a gente sabe que está em paz, mas a gente fica, o quarto dela é separado, do seu filho talvez seja separado. Vai lá, irmãos, olha como seu filho está de noite, né? Põe a mão na cabeça dele, pede a Deus para abençoar a vida dele no outro dia. Já fiz isso demais com o Ravano. Isso é uma coisa interessante. Isso faz com que a gente seja presente na vida dos nossos filhos. Demonstra a presença do pai no lar. Amém? Pastor, Sim, Mike. tô pegando um gancho aí. Pode. Esses dias para trás, uma pessoa me procurou e falou: Michael, eu não aguento, vou largar o casamento. Oh. Aí eu fiz só uma pergunta. Ele tem 2 filhos, falei: imagina como seus filhos vai crescer sem você do lado, sem você estar por perto. Você tem um filho que tem que se espelhar em você, tem que crescer, se tornar pai, e você tem uma filha, onde você tem que proteger. Como que você vai fazer isso? Estando longe. Então, baixou a cabeça, não teve nem resposta para dar. Então a gente tem, a figura paterna é a base. Fernando, mas isso causa algum problema psicológico no futuro? Será na sua vivência como pai, como filho? Causa. Tem um escritor que ele chamava Paulo Coelho. Ele escreveu seus livros mais ou menos próximo ao ano de 1900. E uma das frases dele, ele fala assim: a educação dos filhos revela as virtudes dos pais. Ou seja, um adulto, às vezes, que não carrega princípio, foi porque ele não teve uma criação paterna. Isso é muito sério. Agora, salvo casos que acontece igual, pela graça de Deus, aconteceu na vida do irmão Jailton. Mas nem sempre é a realidade de muitas pessoas. Aí se encontra pessoas distorcidas de princípios por falta da presença paterna. Então, nós devemos sempre assim, saber a importância mesmo da figura do pai na vida do filho. Ela é crucial. O Brian, quando nasceu, eu fiz uma coisa que pode ser que muitas pessoas não concordam, mas com todo respeito, o filho é meu, então eu que vou cuidar dele. O dia que ele nasceu, eu cheguei para minha esposa e falei: o Brian não vai chupar bico. E quando ele começar a entender, você vai virar para ele e vai falar assim: o seu pai não deixou você usar bico para mostrar quem manda aqui em casa. Parece uma coisa besta, mas é princípio de autoridade que eu estou ensinando no meu filho, quando ele nasceu. Quando ele tiver seus 3, 4 anos, ele vai entender que a palavra sim significa sim e a palavra não significa não. Porque se ele não me respeitar, ele não vai respeitar uma polícia, ele não vai respeitar uma autoridade estabelecida na vida dele. Se eu respeito o pastor Vinícius como meu pastor, foi porque antes de eu ser uma ovelha do pastor Vinícius, eu fui um filho que eu obedecia às falas de meu pai. Então, a presença paterna faz um ser humano com princípios melhores e um ser humano melhor. Então, influencia sim e muito. E aquela pessoa que não tem presença, a probabilidade dela ter vários conceitos distorcidos é grande. Meus irmãos, vocês que estão aqui assistindo, participando desse culto, quem está aprendendo alguma coisa?
Está sendo útil? Sim ou não? Você já prestou atenção que na construção da divindade, o nome que Deus quis ser chamado foi de quê mesmo? Pai. Pai. Até o Antigo Testamento, até o Novo Testamento, Deus não era pai, não apresentava Deus como pai. Você sempre vai ver Deus como Deus que é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Você vai ver como Deus que apareceu na sarça para Moisés. Você não tem essa figura no Antigo Testamento. Mas um dia, Bruno, os discípulos falaram: Jesus, João ensina os discípulos dele a orar, a jejuar. Só podia nos ensinar também. Aí Jesus falou com eles: tudo bem, eu vou ensinar vocês a orar. Toda vez que vocês forem orar, vocês vão dizer assim, ó: Pai nosso que estás no céu. Aquilo para nós hoje lendo não altera nada, mas Bruno, na cabeça daqueles discípulos, aquilo foi uma coisa tremenda. Tanto que os fariseus, os saduceus, os escribas, eles disseram assim: Jailton, eles disseram assim: vamos apedrejá-lo, porque ele diz que Deus é pai dele, fazendo-se igual a Deus. Então presta atenção, irmãos, e aí vem a pergunta que eu quero fazer para vocês aqui agora. Presta atenção. Existe uma tentativa maligna de Satanás, né, redundante, para tentar desconstruir, envergonhar a divindade maior, o maior. A ideia de Satanás, quando destrói a percepção de pai, não é à toa que ele está fazendo isso. Eu aprendi uma coisa: nada é por um acaso, tudo faz parte de uma estratégia. O camarada não coloca no supermercado o pão no lugar onde ele põe à toa, não. Um psicólogo estudou aquilo dali. Você pega as redes sociais, todas aquelas coisinhas ali, coraçãozinho, jatinho, balãozinho, aquilo ali não está ali por um acaso, tudo aquilo tem um fator psicológico. Deixa eu te contar uma coisa: Satanás quer e está conseguindo destruir o nosso relacionamento com Deus, fazendo de nós, pais, modelos ruins. Por isso que você vê muito mais mulheres servindo a Deus do que homens. Porque homem raramente tem bom relacionamento com o pai, muito poucos, porque Satanás fez com que o pai fosse cafajeste, Satanás fez com que o pai fosse vacilão, Satanás fez com que o pai fosse ausente, com que o pai fosse menino. E aí o que acontece? A gente não consegue assimilar. Pai para mim é ruim, aí eu levo isso para onde? Para onde que eu levo isso? Para Deus, ué. Deus é o quê? Pai, ué. É por isso que a gente não chora tanto. É por isso que quando começou a falar de pai, Magela começou a chorar, Jailton começou a chorar, o Bruno lacrimejou, eu chorei. Hoje eu li uma mensagem que Ravano mandou para mim, colocou no Instagram, eu chorei lendo a mensagem dele. Porque a gente tem dificuldade com esse negócio de pai. E eu hoje, nesse dia dos pais, o Espírito Santo colocou no coração essa ideia de trazer alguns irmãos aqui do seu dia a dia, que Satanás está querendo tirar da gente. E principalmente, irmãos, raramente temos problemas com mãe. É por isso que mãe ganha máquina de lavar, geladeira, e pai ganha meia e gravata. Dia dos pais, um pacote de meia comprado na BC. A mãe, dia da mãe, uma máquina de lavar roupa, um tanquinho de lavar roupa, né? A mãe ganha batedeira elétrica, a mãe ganha viagem não sei para onde. E o pai, uma meia, uma canetinha Bic. Porque a gente está perdendo. Aí a pergunta que eu quero fazer que vocês respondam rápida e objetivamente. Vocês percebem uma tentativa maligna de desconstruir a identidade da figura paterna? É uma atitude maligna. Você percebe isso, Jailton Júnior
E aí eu vou falando quem vai falar, todos vocês vão falar essa resposta. Sim ou não, e por que você percebe isso? Em que área? Pastor, com certeza, né? É que nem o senhor falou, tudo tem um objetivo, né? Então, a tentativa de Satanás é que você perca essa visão de que Deus é Pai, ou seja, que não tem ninguém acima de você, que você pode tudo, você pode fazer o que você quiser. Mas ele quer que você esqueça que lá em cima tem quem te criou, quem criou tudo isso aqui, né? E hoje não é diferente. Vamos colocar leis, a sociedade em si, né? Quer que você esqueça que o pai é o cabeça, igual o Bruno falou. O pai é o alicerce da casa. Quero que vocês entendam o que eu vou abrir aqui. Não que a mulher não possa tomar de conta da casa. Não é isso não. Não que a mulher não possa trabalhar e ajudar o marido. Mas temos que colocar na cabeça que o pai tem que prover a casa. A mulher vai ajudar, mas na hora que apertar, quem tem que correr? Pai, ué. É o pai. Deveria ser. Deveria ser. Então, acaba que o Bruno falou, se você não tiver também, você que é um pai, ou você que vai ser, se não tiver a atitude de mostrar, opa, eu tomo conta da minha casa, eu tomo conta da minha família, né? Acaba que essa sociedade vai lhe corromper uma hora. Se você não tiver um princípio bíblico, se você não tiver baseado na palavra de Deus, você vai cair e vai deixar a sua mulher tomar de conta do papel que é seu, né? Então, claro que existe, pastor. Rodrigo, existe uma tentativa maligna e quais as consequências disso? O tempo todo a gente vê, né? Existe sem dúvida nenhuma. E o inimigo é astuto, né? De uma forma que a gente consegue notar sinais bem visíveis nas mídias sociais, na grande mídia, né? Até mesmo no governo. Hoje a gente vê nessa caminhada cristã que nós estamos deixando de lado de ensinar para nossos filhos alguns valores bíblicos, né? Que não deveria ser de forma alguma deixada de lado. Eu acho que nós homens, como pais, deveríamos ser assim um pouco mais, e eu falo começando por mim, viu? Deixar um pouco de ser frouxo, né? E começar a cuidar um pouco mais a esse respeito, né, pastor? Sim. Porque o inimigo, ele usa várias artimanhas. Se você pegar, eu não tenho Facebook, Instagram, não tenho nada disso. Você vai ver vários pontos ali que estão tentando te influenciar seus filhos a fazer tudo aquilo que não provém de Deus, tudo aquilo que não está na palavra de Deus, né? Tudo aquilo que nos foi ensinado, né? Eu já tenho, se eu não me engano, 9 anos de caminhada cristã, para a honra e glória do Senhor, e peco muito, falho muito, né? Não assim, escondo meus erros, né? Eu assumo até eles um pouco, e boa parcela do que acontece é culpa nossa como pais, né? Porque o inimigo está aí, irmãos, é como o pastor falou, usa todas as artimanhas, vai usar, e eu acho que a tendência é piorar, porque esse é o fim dos tempos, né? Infelizmente. Então nós como pais devemos, né, nos atentar a isso aí. Sobre a desconstrução, é nítido. Hoje a gente vê várias formas ativistas, né? O ativismo feminista, o LGBT, mas aquela coisa tentando impor coisas na unidade cristã, na comunhão cristã, que não condiz com a palavra de Deus. E isso a gente está deixando entrar na nossa casa, deixando entrar na igreja, né, pastor? Porque não tem como a gente cercar tudo. A gente tem que, tipo assim, cada um de nós fazer a nossa parte. Porque é nítido. Em todo o tempo todo, o inimigo está aí. A palavra fala que é um leão, né? Rugindo, louco para tragar aqueles que dão brecha. Então, assim, eu não escondo o erro meu, sou falho, não estou aqui para ser perfeito, né? A gente está debatendo uma coisa aqui, mas é coisas que a gente vê no dia a dia. Verdade. Que nós possamos aí, com a graça de Deus, né, pastor, fazer a nossa parte como esteio ali da família, né? Abaixo de Deus. É isso aí. Geraldo Magela. Bom, pastor, a gente
É claro que o inimigo, ele quer destruir a paternidade, o pai, todo o tempo, né? Por quê? Porque se ele conseguir, né, igual vamos levar para o lado do alicerce, derrubar uma coluna, ele faz trincas na obra, né? Todinha. Ele atrapalha uma estrutura toda. A estrutura da casa, ela é constituída pelo pai, né? Se o pai, ele tem uma estrutura boa dentro de casa, o seu filho vai crescer com essa mesma estrutura. Porque, igual eu falei quando eu comecei, que a gente tem que ser estrutural para os nossos filhos, né? Para com isso, o inimigo não entra dentro da sua casa e faz com que você desmoreça com seu filho, né? Porque isso a todo tempo, irmãos. O inimigo, ele quer te destruir. E se ele te destruir, ele vai destruir a sua família, né? Ele vai destruir a sua esposa, o seu filho, porque o seu filho vai espelhar a todo momento em você. É isso que o inimigo quer. O inimigo quer destruir a família através da paternidade, do seu pai, através do alicerce que é a sua casa. Que o pai, ele tem que ser a fortaleza para a sua casa. Ele tem que ser aquele alicerce que você não vai deixar o inimigo derrubar você. Porque se ele conseguir, primeiramente, derrubar você, queridos, ele vai conseguir chegar no seu filho. E olha você ver como é que o negócio é interessante. Se ele derrubar o seu filho, ele vai derrubar o seu neto, porque isso vem trazendo consequências na nossa vida. Quando ele derruba o alicerce da casa, isso aqui vai saber, ele vai destruindo toda a família, vai destruindo toda uma geração. É isso que o inimigo quer hoje, destruir a geração familiar. Amém? Fernando. Pastor, faz a pergunta novamente, só para as pessoas acompanhar o raciocínio das respostas. Sim. Você percebe uma tentativa maligna hoje do inimigo tentando atingir Deus, destruindo, desconstruindo essa imagem paterna humana aqui, mas no fundo o que o inimigo quer é destruir seu relacionamento com Deus. Mas como o pai que a gente tem primeiro, que a gente tem noção, é o que está perto da gente, então Satanás faz com que esse pai seja uma persona não grata, para que a gente, de certa forma, até inconscientemente, migre isso para Deus. Você percebe isso? Claramente e de 3 formas, às vezes não perceptíveis por muitas pessoas. 1, destruindo o casamento. Quando um casamento é destruído, há ausência paterna, que seja por curto, médio ou longo período. 2, quando a pessoa é bloqueada na mente dela, onde ela não vê a autoridade que foi estabelecida por Pai. Pai, existe autoridade. Desde que ele não conhece essa autoridade, esse bloqueio de saber o papel dele, isso pode ser uma artimanha para que o filho seja criado sem princípios. O fato talvez de um pai não exercer autoridade paterna pode ser ignorância por falta de conhecimento. E tem um terceiro motivo, que é quando a própria pessoa ela é altamente ignorante a ponto de não ter humildade de pedir desculpa, mesmo ela estando certa. Nem sempre, repete isso aí de novo. Nem sempre uma pessoa deve pedir desculpa ela estando somente errada. Uma pessoa certa, tendo a presença de Deus dentro dela, ela tem que carregar a humildade e deixar de lado toda ignorância para que tenha um relacionamento entre filho e pai e filho. Boa. Ah, mas eu não errei. Quem errou foi ele. Ele é um safado. Mas nós vamos deixar o orgulho de lado, pegar princípios de humildade e se retratar. Uma pessoa, quando ela está irada, o máximo que ela quer é que você revide com ira. Mas você quer quebrar isso, é você praticando princípios de humildade e se retratando e exercendo o papel de filho mediante a seu pai. Muito bom. Michael? Sim, né? Como se diz, o Satanás só não destrói, como também planta a destruição, né? Põe o microfone bem na boca, Michael. Tá baixo, né?
Tá, troca aí. Sim, né? E não só destrói, como também planta destruição. Onde destrói? Hoje, né, a vida muito corrida, então a gente faz uma escassez de tempo, não tem tempo, tudo é corrido. Você vai almoçar, é meia hora, é tudo corrido. Chega em casa à noite, seu filho está dormindo, sua esposa já está repousando, você acorda cedo, seu filho está dormindo. Então hoje você não tem o convívio com o seu filho. E aquele momento que você tem com o seu filho, às vezes você está com ele, mas não é presente. Às vezes seu filho quer brincar, você põe um celular na mão do seu filho. Você não quer dar atenção para o seu filho. Então, uma das coisas, eu creio, que é o tempo e o celular. A gente não tem essa malícia. Isso é muito perigoso. Meu filho usa, mas tenta policiar ao máximo, né? É uma falha que a gente tem. Eu acho que o inimigo está plantando para colher na frente. Porque como vai ser esse filho se você não tem a convivência com ele? Vai na mesma história, né? A ausência do pai. Sim. Está presente, mas é ausente. Então é uma situação. Muito bom. Bruno, o que você me diz? Eu creio que sim, e eu volto lá no princípio da Bíblia, né? Deus é nosso Pai. Nosso Pai. E o que é o Pai? É uma visão de autoridade, é uma visão de amor, de respeito. E você, tirando essa figura paterna da terra, você também está tirando essa figura paterna do céu. Você está deixando de mostrar que tem uma pessoa que é autoridade na sua vida, que te ama, que te guarda, que te sustenta. Você tirando essa figura do pai, automaticamente você está tirando essa figura de Deus. Olha que coisa importante. Olha que coisa perigosa. Quem está entendendo, irmãos? Olha que coisa importante. Desconstrua a figura do pai aqui na terra, o que eu faço automaticamente? Desconstrua a figura do pai no céu. Porque não é outro nome, não é mãe. Infelizmente, eu sei lá, aprove a Deus, é pai. É pai. E o primeiro nome que eu chamo de pai é aquele cara que está comigo ali. Se esse cara for uma péssima pessoa, um péssimo pai, ausente, o que automaticamente eu faço? Eu migro isso sem querer para Deus. Quem está vendo a estratégia? Amém. Não é, Bruno? Eu migro isso para Deus. Eu não tenho mais pai. Eu não tenho mais pai. Eu não tenho mais pai. E aí como que eu vou me relacionar com a divindade masculina, paterna, sendo que a figura de pai que eu tenho não é boa? Eu não sei de psicanálise, né? Mas automaticamente a gente liga coisas a outra. Sim. Você liga. bloqueia, como diz o Fernando, você bloqueia a figura paterna. Meus irmãos, quem está sendo abençoado? Amém. Fala a verdade, está sendo ou não está sendo? Amém. Deixa eu fazer uma coisa aqui, nós vamos ter que acabar. Pastor, queria falar uma coisa, 1 minuto. Vou falar que você dá agora, segura aí. Eu vou terminar aqui, eu vou dar as considerações aqui para a gente fechar, porque a gente vai ter ceia e eu vou orar pelos pais ainda. Então, começando do Fernando, já fala o que você ia falar, e logo após você vai fazer o seguinte, todos vocês vão fazer o seguinte. O Fernando vai ter... Não, fala primeiro, depois eu falo o que é para fazer. Tá. Pessoal, quem está aí no fundo, mexendo no celular, conversando, presta atenção aqui, que isso aqui é sério. Fala assim, glória a Deus, só para despertar. Fala, glória, 1, 2, 3. Então pronto. Não, ficou ruim demais. Não, ficou ruim. Horrível. Fala assim, glória a Deus, no 3. 1, 2, 3. Então pronto, presta atenção. Quando eu casei, eu e minha esposa fomos no médico. Porque quando eu tinha 12 anos, eu fiz uma cirurgia onde a produção de espermatozoide de mim era menor. Eu e minha esposa fomos no médico e com o intuito para que nós possamos ter um filho. O médico virou para mim e minha esposa e falou que a probabilidade de eu ter um filho era como eu ganhar na Mega Sena. Quando eu saí do consultório, da consulta, eu virei para minha esposa e falei assim, esse médico está afastado de Deus. Eu não estou acreditando que eu paguei para o médico virar para mim e falar isso.
Eu dobrei o joelho, orei a Deus, minha esposa orou a Deus, mas eu não fiquei somente em oração. Eu pedi àquele que move montanhas, mas eu tive uma atitude de procurar outros médicos. Eu não fui baseado nas informações de pessoas somente. Eu pedi a Deus e procurei um outro profissional. Hoje eu tenho um filho que ele nasceu através de infertilização in vitro. Então, assim, que eu aprendo com isso? Quando na vida da gente, quando a gente se depara com uma mensagem talvez negativa, nós devemos ter duas atitudes. Uma, buscar aquele que faz mover montanhas. Segundo, ter atitude de procurar profissionais de saúde que são autoridades também. E hoje, pela graça e misericórdia de Deus, eu tenho um filho e realizei esse sonho. Aleluia. Mas se no dia eu tivesse simplesmente ido para minha casa chorar, junto com a minha esposa chorar, hoje eu não estaria com esse sonho realizado, que é ser pai. Só sabe quem é pai, o sentimento que é aquele que é pai. O dia que o Brian nasceu, as minhas decisões foram mudadas. Talvez o dia que o Brian, um pouco antes dele nascer, eu queria comprar um carro. O dia que o Brian nasceu, eu já queria comprar uma casa. Os valores mudaram. Todas as minhas decisões mudaram. Então, para isso, o sentimento de ser pai, ele é um privilégio. Mas, Fernando, eu estou impossibilitado de ser pai. Eu recebi um diagnóstico por um médico que eu não posso ter filho, eu sou estéril. Isso é comum em alguns relacionamentos. Você vai procurar aquele que move montanhas, que é Aleluia. Deus. Você vai impedir aquele que ressuscita mortos, aquele que traz vida onde não tem vida. Mas você também não vai ficar parado. Você vai, além de ir ao Santo dos Santos, você vai procurar profissionais de saúde, que no mundo atual que nós estamos existe solução. Isso não é errado. Isso eu deixo aqui minha frase, glória a Deus e obrigado a Deus na frente de todos vocês. Aleluia. Por essa realização de sonho. Eu quero fazer algo agora para a gente caminhar já para o final, para a gente tomar a ceia. Quero convidar todos os pais que estão aqui a virem aqui à frente. Nós vamos fazer por vocês uma oração. Quero que vocês fiquem aqui enfileirados, virados para cá, porque quero fazer algo ainda para fechar. Todos os pais que aqui estão, puxa uma fila aí, Gonças. Aí assim, ó. Faz uma fila, virado para cá. Esses pais vão ficar em pé aqui na frente. E vocês, não porque são melhores, vocês não são melhores, ninguém é melhor do que ninguém. Mas vocês vão levantar um por um e você vai dar um conselho para esses pais aqui. Vai ser o melhor conselho, é um conselho que você queria ter ouvido de alguém. É como se você tivesse a última oportunidade de salvar aqui um casamento, de salvar uma pessoa dessas. Porque na verdade, como disse Magela, você não está salvando só o Zé Henrique, não. Você está salvando o Zé Henrique, os filhos, os netos, os bisnetos. Então esse conselho tem que ser um negócio assim, de lá do Espírito Santo. E eu quero que você fique aqui, Bruno, nessa linha. Olha para todos eles e fala diretamente para eles um conselho, como homem de Deus que você é. Irmãos, a Bíblia fala que o Espírito Santo, que Deus dá dons. Muitas vezes a gente olha para dentro da gente e fala, não recebi dom nenhum. Cara, ser pai é um dom grande demais. Aleluia. Agradece a Deus por esse dom que Deus te deu de ser pai. E cria seu filho com esse princípio de também ser pai, e que ele vai receber o dom de Deus para poder ser pai. Amém? Esse é o meu conselho para vocês nessa manhã. Michael, seu conselho. Vou pegar outro sem fio. Fica lá naquela linha lá e olha no olho desses homens aí e fala com eles alguma coisa. Não porque você é melhor, é porque você que está aqui agora. Longe disso, né? Sou cheio de falhas também, né? Igual a todos aqui. Meu conselho é uma coisa que meu pai foi e está sendo até hoje. Ser presente na vida de seus filhos, né? Sempre numa consulta médica, acompanhei todas elas com os meus filhos. Dou graças a Deus de poder ter esse privilégio, né? De estar conversando com o médico, de estar presente na vida deles. Amém? Esse é o meu conselho.
Fernando. Ensina os seus filhos o maior valor do ser humano, que é servir a Deus. Não mostre para seus filhos que vocês são perfeitos. Mostre para seus filhos que existe um Deus perfeito. E mostre para eles que vocês têm que ser sempre temente a Deus. E praticar na vida de vocês para que eles vejam isso notório. Buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não busque perfeccionismo em vocês. Busque mostrar para eles Deus em primeiro lugar. Não mostre para eles buscar somente uma faculdade ou ser um ser humano melhor. Mostre para eles o caminho e no caminho. Pegue a mão dos seus filhos e leve eles ao Santo dos Santos, mostrando que servir a Deus não traz somente prosperidade, mas traz salvação. Aleluia. Jailton. O que os três falou, realmente, irmãos, vocês podem guardar no coração e levar para a vida. Uma coisa que eu levo para a minha vida é dar a benção. Se eu acordo, eu dou a benção. Se eu como, eu dou a benção. Se eu vou sair, eu dou a benção. Se eu volto, chego em casa, eu dou a benção. Minha mãe está de prova ali, ela fala até isso, você pede benção demais, tá doido? Mas irmão, pede a benção do seu filho. Você vai achar que é uma coisa à toa, mas não é. Você está abençoando o seu filho contra esse mundão lá fora, né? Então assim, um princípio que eu não abro mão. Minha mãe pode estar velha, 100, 200 anos. Eu vou baixar a cabeça e pedir a benção. E você vai estar abençoando o seu filho da simples forma que você vai achar. Mas lá no fundo, Deus está colocando a mão sobre eles, né? E complementando o que o Fernandinho falou, cria seu filho nos pés do Senhor, ensina ele. Aleluia. Porque lá na frente você vai colher, e está ali, ó, um exemplo, né? Cria seu filho no caminho do Senhor. O que ele plantou, até essa carreira toda ele está colhendo agora. Amém. Né? Então eu quero isso para minha filha, e eu creio que vocês querem isso para seus filhos, né? Continuar na presença de Deus. Pastor, eu sei que tá em cima, mas já falou, essa bênção que a gente dá aos nossos filhos, a gente às vezes, o pessoal acha que é automático, mas nós somos sacerdotes na vida Aleluia. dos nossos filhos. Então abençoa porque é real. É real. É real. Rodrigo Moura. Amém. Irmãos, aqui a gente tem histórias aí, né? Experiências de vida. A minha experiência como pai, perante alguns pais que estão aqui à minha frente, né? Essa manhã, é muito pouca. Creio que tem pais aqui que a experiência é bem maior do que a minha, né? O que eu tenho para passar, talvez não o que você deveria fazer, né? Mas sim o que você deveria não deixar de fazer, né? Como o Fernandinho falou e outros aqui, levar os filhos aos pés do Senhor, né? Primeiramente, o que devemos fazer, e particularmente eu tenho feito, né? Compartilho aqui com os irmãos sem medo. Tenho sido falho, e eu queria no meu coração que outros pais não cometessem talvez os mesmos erros na minha pouca experiência como pai e vem cometendo. Eu sou assim um tipo de pessoa que desde quando eu converti, eu sou um pouco assim meio que explosivo, e isso vem melhorando. Eu não sou o tipo de pai que talvez abraça o filho e fica bajulando e abraçando e várias outras coisas que alguns pais fazem, e isso me admira muito. Mas é um erro que eu cometo, porque fazendo isso eu acabo afastando os meus filhos de mim. Eu vejo isso um pouco em minha vida, né? Talvez seja um momento agora de refletirmos um pouco como Aleluia. Pais, né? De Glória a gente a Deus. começar a mudar alguns conceitos. A minha experiência é muito pouca. Eu estou vendo aqui
senhor Estelito, né, com filhos já casados, netos, não sei se tem até bisneto, né, ainda, né, mas tem filhos e outros aí, né. Acompanhei um pai, até está aqui a irmã Marlete, a gente levava ceia na casa dela, né, para o pai dela, e ali eu adquiri e absorvi muitos valores que eu vi dentro daquela casa, que eu tentei de alguma forma levar dentro para minha, e como a ignorância de um ser humano, pastor, é muito grande, o coração é muito duro de um homem, talvez eu não consegui transmitir isso para os meus filhos ainda. Mas tem uma palavra para vocês aqui, irmãos. Ainda há tempo. Aleluia. Ainda Amém. há tempo de nós mudarmos a nossa situação, a nossa convivência com cada um dos nossos filhos. Ainda há tempo. Espero que o Espírito Santo de Deus conduza cada um de vocês aqui essa manhã, né, para que vocês possam ir para os seus lares, como alguns falaram aqui, refletir um pouco sobre a vida como pai. Hoje é nosso dia, é dia do Pai, do Criador, em primeiro lugar. Peguemos então, irmãos, o nosso maior exemplo, o Pai, o Senhor, o Criador de tudo. Amém. Que nós possamos aqui, nessa manhã, levar para nossas casas, para os nossos lares, um pouco de cada história. Aleluia. Pessoas simples, falhas, pecadoras. Ninguém aqui é perfeito, longe de mim ser isso. E eu acho que, perante todos aqui, pelo menos o que a gente vê, eu acho que eu sou o mais falho. E eu acho que o que a gente tem que ter no nosso coração é a plena humildade de reconhecer nossos erros e buscar a cada dia a mudar, a consertar e a buscar união com os filhos. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Geraldo Magela. Queridos, o que eu tenho para o meu conselho para vocês nesta manhã é que a gente possa criar os nossos filhos através da palavra de Deus, através da base bíblica que Deus nos ensinou, da base que os nossos pais nos ensinou. E também, queridos, eu tenho como experiência, tudo que você for fazer, em primeiro lugar, coloque a sua família na frente, né? Coloque a sua família, o seu filho. Queridos, não tem coisa maior do que o seu filho fazer uma faculdade. Não tem coisa maior que o seu filho estudar, né? Esse é a maior riqueza que você pode dar, que a gente pode dar para os nossos filhos, né? O estudo, né? O estudo é a maior riqueza. Não tem não tem dinheiro nenhum que compra isso. É estudo. Isso é através da palavra de Deus que eu estou falando para vocês. Cuida da sua família. Cuida da sua família. Cuida da sua esposa. Cuida do seu filho. Tudo. Eu estava conversando com um funcionário meu esses dias, né, a respeito disso. E eu comentando com ele, quando você trabalha, o que você faz? Você cuida primeiro da sua família ou de você? Aí ele falou assim, eu cuido de mim primeiro. É que se vira, não é desse tipo não, queridos. A gente tem que cuidar primeiramente da família. E depois que vem a gente, vai comprar uma roupa? Família primeiro. Filhos. Vai fazer qualquer coisa que queira, família primeiro. Não cuida do seu carro, não cuida da sua casa, primeiramente da sua família. Porque a família, ela é base bíblica. O alicerce para a nossa vida é a nossa família. Cuide bem da sua esposa, cuide bem do seu filho e faça, queridos, com que o seu filho orgulhe de você, porque não tem nada melhor que o seu filho virar. Já aconteceu isso comigo, o Camilo virou para trás um dia dentro do carro, pai, eu tenho orgulho do Senhor, eu tenho orgulho de ser sua filha. Isso, irmãos,
isso dá uma alegria tão grande na vida da gente, e a gente não esquece desses princípios. Faça com que seu filho tenha orgulho de você, que ele cresça tendo orgulho de você, porque igual eu já falei, isso vai fazer que o filho do seu filho tenha orgulho dele. Isso faz com que a nossa família cresça uma família estruturada na presença do Senhor, na presença do Pai, do Deus Altíssimo, porque é isso que Ele nos ensinou, né? É isso que a gente tem que ter, orgulho dos nossos pais. Aleluia. Amém? Meus queridos, vamos ficar de pé vocês aqui? Vamos orar por eles. Eu quero dar meu conselho também, meu conselho, como pastor seus. Quer abençoar a vida dos seus filhos? Ama a mãe dele. Beija ela na frente dele. Viva bem com ela. Porque se você amar a mãe do seu filho, você vai ser herói do seu filho. Pai é autoridade, Zé Henrique. Mas você quer ver o Henrique ele avançar no você? Avança na Juliana. Ele vai esquecer tudo. Se você quer ganhar o coração do seu filho, Dixon, trata bem a Roberta. Esse é o segredo. Quer conquistar o coração do seu filho, não adianta bajular ele. Um padrasto bajula. O Zé Marcelo trata o Júnior melhor do que o pai dele. Mas quer conquistar seu filho mesmo, quer conquistar seus filhos, quer que suas filhas te respeitem, seu filho te respeite, trata a Ana bem. Deixa eles ficar em paz. Não, meu pai cuida bem da minha mãe. Cuida bem da dona Ana, que aí os pessoas tudo vai ficar de boa com você. Trata bem sua mulher, trata bem sua casa. Carro é 2015, 2016, ele vai ficando velho, porque 2021 vai chegando, acrescenta mais um ano. Meus irmãos, o Rodrigo falou algo que eu quero. Hoje é culto especial, então tenha paciência comigo. Isso aqui, vem cá. Cara, faz isso, vem cá, faz isso com seu filho, cara. Deixa eu ir de lado aqui. Te amo, você é meu filho. A gente é todo, o Rodrigo falou aqui, é todo robozão, é todo bestalhadão. E você apereba na alma do seu filho, desse tamanho aqui, ó. Você não beija, você não abraça, coisa assim. Ravano está ali, pode me desmentir se eu estiver mentindo aqui. E até hoje eu faço isso com Vitória e Vinicinho. Eu levanto de noite, eu vou lá na cama deles. Eu vou lá, Magela falou isso aqui, eu vou lá. Eu olho, já orei na carcunda deles de noite. Cara, eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Sueli é chata, é igual a sua mulher. Fica menstruada, é nojenta, briga, hormônio, enjoa. Põe o pé aqui, aí vai ser aqui dali. Mas sabe por que eu trato bem? Porque eu quero que meus filhos sejam bem. Eu relevo porque eu tenho filho. Ele falou que o dia que o Brian nasceu, a cabeça dele mudou. O dia que você tem filho, dá até vontade de largar a Roberta. Já até tentou uma vez, mas por que não larga? Eu vou largar a Roberta e largar o Bernardo, virar o quê? Então deixa eu perdoar, deixa eu consertar esse trem, deixa eu me humilhar aqui um pouco. E o Fernandinho falou, foi ele que falou, se humilha. Meus irmãos, nós somos a geração que vai mudar a geração. Somos nós, não é a maçonaria que vai fazer isso, não é o Centro Espírita, a Rosa Cruz, não é a Sociedade Amorque, não são os Demolês. Deus não está esperando desse povo, Deus está esperando de nós. Nós somos a igreja, nós somos os homens de Deus, nós somos os homens de Deus, somos nós, gente. Fecha essa barguilha, faz alguma coisa, sabe? Volta a sua cabeça, abraça esses meninos, beija, seja macho, briga, mas sabe, vai namorar com sua filha, chama o cara para conversar. O cara está lá comendo a boca da sua filha. Você é homem, você é o pai. Ah, mas isso é muito atrasado. Então joga a sua Bíblia fora, porque ela é atrasada também. Vamos assumir esse papel de homem. E tem hora, irmãos, tem que olhar e falar assim, ó, não, vai não, vai ficar aqui.
Quero orar por vocês. Quero orar por vocês. Quero orar por nós. Eu vou orar e vocês vão sair daqui e passar a mão na cabeça desse tudo aí. Vai lá, bota a mão. Pode ser, eu quero colocar a mão no estelito, viu? Você é novinho, mas te abençoa o estelito. Começa dali, pode ir. Segue o Bruno ali. Senhor, a igreja fica de pé. Nós vamos tomar ceia agora, viu? Senhor, nós abençoamos a vida desses homens que estão aqui. Pais, não são perfeitos, mas são trabalhadores. São homens que estão correndo atrás do sustento. Meu Deus, e nós como igreja nesta manhã abençoamos a vida de nossos irmãos. Pedimos que o Espírito Santo tome-os nas mãos, encha-os da tua presença, encha-os do teu poder. Visita esses homens, Senhor, que nós sejamos pais melhores, maridos melhores, homens melhores, em o nome de Jesus. Não nos permita, Deus, sermos protagonistas de uma geração de gente derrotada. Nos chamou o Senhor para ser patriarcas de uma geração de homens e de mulheres sadios, crentes, fiéis ao Senhor. Hoje aqui teve palavra, teve lágrimas, teve revelações. Alguns aqui disseram: eu preciso mudar isso em mim, eu preciso mudar essa atitude. Isso aqui para mim já foi pago, porque eu vi pessoas entendendo a necessidade de mudar posicionamentos. Esse culto foi maravilhoso. Hoje nós tivemos aqui 6 pregações diferentes. Isso foi muito bom. Que o Senhor abençoe cada homem aqui, em o nome de Jesus, amém. Vocês que estão aqui hoje, não preciso te falar o que. Vocês aprenderam alguma coisa? Dá para colocar alguma coisa em prática? Quem aprendeu alguma coisa? Tipo assim, eu vou melhorar isso. Amém? A igreja deu uma salva de palmas. Deixa eu fazer diferente aqui hoje. Podemos assentar. Vocês 6 que estão aí, Rodrigo, pode se assentar. Rodrigo, vamos servir a ceia com esses homens que estão aqui. Só os homens mesmo hoje. Os 6 que estão aí, pode vir. Pega ali, fica aqui na frente. Vamos servir a ceia aqui, só os engravatados ali. Pega ali os elementos. Vai lá. Os homens ali vai ter que pegar uma luva. Os que vão pegar a ceia usam a luva. Os outros, o que nós vamos fazer agora para finalizar? Eles vão ajeitar ali. O Rodrigo vai correr ali, ajeitar. E aí vai fazer uma fila aqui. E você que vai tomar a ceia vai vir cá pegar a ceia. Aí a gente toma a ceia e já finaliza. Na hora que você for passando ali, eu não quero que você pegue uma sacola e enche de pão e leve para casa não. Mas comer ali, você pode passar de novo e comer um pouquinho ali. Atrapalhar seu almoço. Em nome de Jesus. Já tá, cadê a luva? Foi buscar, né? Foi buscar uma luva ali só para o pessoal do pão. Tá, tem um ofertório também. Traz aí para nós aí, por favor. Desculpa, bem lembrado. Tem que dar um ofertório, porque senão é que nós pagamos as contas da igreja. Enquanto o diaconato arruma ali, coloca o gasofilácio aqui. Belisca algo para nós aí, Tiago, na tora. Irmãos, quem trouxe seu dízimo e sua oferta, ponha no gasofilácio. Senhor, eu abençoo os dizimistas, os ofertantes, aqueles que sustentam essa casa com sua fidelidade. Prospera e abençoa em o nome de Jesus. Não deixa faltar o pão na casa desse irmão, o pão na casa dessa irmã. Faz multiplicar a tua bênção em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Derrama graça e bênção sobre a vida de nossos irmãos, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Pode ir lá já os diáconos, os homens, os pais. Fiquem. Aí um com pão aqui, outro com suco, um com pão, outro com suco, um com pão, outro com suco. Invisível, mais real. Pão e suco aqui para nós. Ministramos. Vem cá vocês dois, fiquem aqui. Um pão e um suco aqui. A ti, ó Rei Jesus. Aqui assim. Fica com ele aqui, Rodrigo. A ti, ó Rei Jesus.
nos rendemos aos teus pés. Chega um pouquinho para lá, Michael, mais isso. Todo nosso ser. Enquanto o louvor toca, vocês vão sair e pegar os elementos. Venha pela, no meu caso, venha pela esquerda e saia pela direita, entendeu? Pode vir, pode pegar aí, senhor. O pão vai entregar na mão, viu, Magela? Quem está entregando o pão, entrega. Pode vir aqui, gente, ó, pode vir aqui, ó. Vem nas três aqui, ó, no meio aqui, ó. Ó, o meio aqui tá vazio, não forma uma filha não, Bruno, vem pra cá, ó. Isso. Você pode dar glória a Deus, igual a Angélica está dando ali? Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Oh, glória. Seja bendito teu sangue que por nós pecadores verteu. Eis neste sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus. Aqui ainda está faltando suco, olha. Com espinhosa coroa Glória a que Deus. Jesus por nós suportou. Pode servir vocês agora. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quem está feliz com Jesus aí, faz um barulho. Aleluia. Nós a ti Todos pegaram, queridos? confessamos e seguimos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Glória a Deus. Sim, é de todo pecado, que maravilhas de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. E aí? Alvo mais que a neve. Olha lá em cima, ó. Alvo mais que a neve.
de sangue lavado. O quê? Mais alvo que a neve. Você pode dar glória a Deus, aleluia. Aleluia. Dizer glória a Deus. Eu amo Jesus. Queridos, pega o seu pão assim, pega o seu cálice. Senhor, nós consagramos o pão e o cálice. Consagramos em o nome de Jesus. Ao comer desse pão e beber desse cálice, nós estamos dizendo que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Aleluia. Jesus pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então juntos comamos do pão. Aleluia. E juntos bebamos do cálice. Aleluia. Senhor, nós oramos ao Senhor nessa manhã e te damos graças e te rendemos louvores, porque és digno de toda a honra e de toda a glória. Nós te amamos, Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus. Você que não mora na cidade que seu pai, você que ainda tem pai e não mora perto dele, pega o telefone hoje, liga, fala que ama, fala que ele é Senhor humano sobre a sua vida. Você que não tem seu pai, dá glória a Deus pelo Deus que você tem, que é seu pai. Você que é pai, repensa no que foi falado aqui. O Edu filmou tudo, não filmou? Vai pôr no YouTube, assiste de novo, assiste sem crítica, assiste sem olhar e falar: Magela querendo falar isso para mim. Deus usou o Magela. O Rodrigo, Deus usou o Rodrigo. O Maico, Deus usou o Maico. Recebe a palavra, repensa alguma coisa, erga suas mãos, que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus, nosso Senhor, seja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Deus abençoe sua vida. Na hora que você sair, joga o copinho no lixo, não joga no chão. Deus abençoe, queridos. Vamos em paz, se Deus quiser.